Olá, amados, saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui, mais um final de semana, buscando esse tempo de qualidade, de intimidade com Deus e com nós mesmos e com o nosso coração, de abrirmos esse coração, uma mansidão nele para ouvirmos a palavra, estudarmos a palavra, como sempre fazemos semanalmente nesse estudo, para aprendermos cada vez mais esse conhecimento que nos edifica, esse conhecimento que nos norteia, que nos alicerça, que nos dá valor, ensina valores, princípios éticos, princípios de Deus, família. Então é muito honrado para mim estar aqui louvando, agradecendo e exaltando ao Senhor e estudando a palavra ao mesmo tempo, guardando-a no coração, para que a gente possa aqui cada vez aprender mais e praticar no dia a dia, no nosso trabalho, na rua, na família, esse conhecimento que nos liberta, que nos tira as amarras, nos faz ver o mundo de uma forma melhor, mais ampla, de viver uma vida melhor. Então, amados, muito me alegra estar junto com vocês, estudando a palavra juntos, e foquem apenas na mensagem, não no mensageiro, porque estamos no mesmo barco juntos, aprendendo juntos a palavra, guardando-a no coração para poder praticar, Quero deixar bem claro a todos, não sou pastor, não sou pregador, não sou influencer, não sou líder religioso, sou membro de uma congregação que é uma bênção, mas sinto sede e fome da palavra como vocês, sinto o coração aquecer, quentinho, quando a palavra vem, quando nós somos tocados, o Espírito Santo age. E isso é maravilhoso. E quando a gente lembra na semana que estudou algo e praticou e pôs em prática, isso é maravilhoso, amados? E eu quero lembrar de vocês uma coisa muito importante. Deus nunca esqueceu de nós. Talvez você esteja cansado, semana difícil, uma mente pesada, preocupado com amanhã, lutando batalhas que ninguém vê, mas eu sempre falo aqui, acho que é Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, mas elas se renovam a cada manhã, as misericórdias do Senhor. Então, cada manhã é uma nova oportunidade, um novo começo, um novo fôlego, uma nova esperança, um renovo, um refrigério que nós recebemos, ainda mais quando a gente estuda e busca a palavra. Isso aqui nos dá mais força, Como ele mesmo diz, tem de bom ânimo, Eu venci o mundo. Então, às vezes a gente precisa dessa intimidadezinha, dessa busca para renovar o ânimo, nossas forças, E talvez a semana foi dura, talvez você chorou escondido, talvez até pensou em desistir de alguma coisa, mas estamos aqui hoje, Ele nos trouxe até aqui como Ele nos traz toda semana, quando a gente vem estudar a palavra, aprender. E sabe o que é mais lindo disso, Mesmo quando nossa fé enfraquece, está fraquinha, a fidelidade de Deus continua firme, sabe? Porque tem coisas que ainda não entendemos, sabe? Mas Deus está trabalhando, Tem porta que parece fechada, mas Deus está preparando o tempo certo, E tenha certeza, tem oração silenciosa sua que o céu ouviu, que Deus ouviu. Tenha certeza. Então vamos respirar fundo, Calmar o coração, porque não estamos sozinhos nessa caminhada. A gente nunca deve esquecer. Não estamos sozinhos. Ele sempre está conosco. E o mesmo Deus que nos sustentou até aqui, amado, é o que vai continuar segurando nossas mãos amanhã e sempre, amado. Então, vamos lá começar nosso estudo. Um estudo profundo, reflexivo, para nós entendermos bem. O tema é ingratidão, a raiz oculta da incredulidade. Porque, amados, existe uma mentira muito aceita hoje, Já virou ditado, já virou jargão. Eu sou livre porque faço o que eu quero. Mas isso não é liberdade, gente. Pensa comigo, sério, honestamente, com sinceridade. Se você faz tudo o que quer, se você segue todos os seus impulsos, se você não resiste a nada,
Se alguém fala, você rebate, né? Bateu, levou. Se tá na rua, discute no trânsito por nada. Antes de alguém perguntar, você já briga, já discute, já acha que tem razão em tudo. Quem está no controle? É você ou os seus desejos? Porque o desejo ele não pede permissão. Ele simplesmente aparece, ele simplesmente entra. Né? Aparece vontade de revidar, aparece vontade de ignorar, aparece vontade de não perdoar, aparece vontade de não agradecer, aparece vontade de preguiça, de não fazer nada, sabe? E aí você só vai, segue o corpo, segue o impulso, segue o fluxo, não pensa, não toma decisão alguma, só vai, só segue a nossa carne, os desejos, que nossa carne é isso, nós somos falhos. Em nenhum momento você para nada, só vai, só segue. E isso não é escolha. Isso não é ser livre. Isso é automático. Você não está escolhendo nada. Você está só seguindo. Então, estamos entendendo aqui que liberdade é fazer o que você não quer. É isso mesmo que você ouviu. Ser livre é fazer o que você não quer. Vamos lá. Porque quando o que você sempre faz está errado, mas aí você para, pensa e escolhe o certo, faz o certo. Isso é escolha, né? Você não está mais naquele ciclo de só. Peraí, você pensou, você foi livre para pensar, para raciocinar, para escolher, para buscar alguma coisa, algum valor, algum norte, algum princípio. Você escolheu, você foi livre para pensar. Você não simplesmente fez o que queria, não deixou os seus impulsos, os seus desejos, a sua carne seguir, né? Você fez escolha, isso é escolha. Isso é ser livre, isso é liberdade. Não é seguir o fluxo, não é fazer sempre a mesma coisa, o mesmo jeito, a mesma atitude. Não. E agora, quando você aprendeu isso, não tem mais desculpa espiritual bonita, não. É perdoar quando você não quer, é agradecer quando você não sente, é honrar quando a outra pessoa falhou, é fazer o certo quando ninguém está vendo. Isso é ser livre, isso é liberdade, isso é reino, isso é cruz, isso é o Espírito Santo, você deixando o Espírito Santo agir. Gálatas 5,16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha só, não é siga o que você sente, é resista ao que te domina, é pense, é seja livre para raciocinar, para entender e para escolher. Seja livre para tomar decisões, para mudar, para se posturar, para se direcionar, sabe? Porque se não tomar cuidado, começa a entrar os pontos perigosos, né? Porque tem muita gente que acha que está tudo bem com Deus, né? Na sua vida. Por quê? Vai à igreja, canta alto, ora, reza, né? Dependendo da sua fé, levanta a mão, posta versículo, mas deixa eu te falar algo sério e direto. Você pode ter entrado na igreja, mas também pode ter deixado Deus do lado de fora. É isso mesmo. Porque você entra no culto, na missa, sei lá, a sua fé, não estou aqui, ninguém aqui questiona nada disso aqui, mas não entra em você mesmo para se analisar, não ouve a palavra, sabe? Não deixa ela te confrontar, não muda o que precisa mudar, não é livre o suficiente para mudar, para restaurar, para buscar o caminho certo. Você canta alto, mas continua duro por dentro, orgulhoso, um coração enrijecido, cheio de vaidade. Porque hoje tem gente que vai para a igreja para mostrar que está lá, para postar que está lá, para manter a aparência, para aliviar a consciência, sabe? Achar que pelo menos essa visita vai influenciar alguma coisa, amenizar, mas sabendo que precisa mudar um montão de coisa. É só para aliviar. Entra na igreja, meu amigo.
Entrar na igreja não significa que estamos salvos, não. De jeito nenhum. Tem que ir à igreja para se arrepender, para mudar, quebrar o orgulho, colocar um coraçãozinho de carne, abandonar o pecado, ouvir mais a palavra, praticar mais a palavra, sabe? Se colocar no lugar dos outros, sabe? Então, e isso não é só na igreja, não, de jeito nenhum. É no dia a dia, é na rua, é em casa, é no trabalho. Porque, amado, tem tanta gente boazinha, humilde, caridosa, gentil, uma doçura na igreja, sabe? Se o padre, pastor, bispo, sei lá, rabino, chegar, vamos fazer um muro agora, bora! Tá ali um mendigo ali, oxe, vamos ajudar, vamos cuidar. Rapaz, vamos atravessar ali aquela rua, vamos ficar ali atravessando as idosinhas. Vamos! Mas basta terminar o culto e virar a esquina, esqueceu tudo. Oxente, cadê? Que mudança é essa? Foi só superficial, não teve mudança de verdade? Sai com o mesmo orgulho, com o mesmo coração endurecido. Porque, amados, o reino de Deus, uma vida melhor, não é para quem finge ser santo, não. Não é isso, não. É para quem reconhece seus erros. É para quem está disposto a mudar. É para quem é livre para mudar, para escolher, para fazer o que tem que ser feito. Porque senão, vira performance espiritual, vira orgulho espiritual, sabe? E isso não é fé. Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Olha esse versículo, eu acho tão interessante, porque às vezes a pessoa não percebe, né? Perceba aqui, não é enganar os outros, não. É enganar a si mesmo, né? Se você não praticar a palavra, você não está enganando os outros, você está enganando a si mesmo. A pessoa está tão orgulhosa, está tão envaidecida, está tão ensimismada, né? Como um amigo meu fala, está tão egoísta, que ela consegue mentir para ela mesma, enganar ela mesma. Não enganar os outros, não. E aí vamos nos aprofundar, né? Vamos entrar na raiz. Porque muita gente trata a ingratidão como algo leve, né? Uma simples falta de educação, que já é muito pesado, né? Mas, a pessoa não agradeceu. Não é só isso, não. Ingratidão é um problema espiritual profundo. Porque a pessoa diz: eu mereço, isso não foi de graça. E alguns, né, ainda falam: isso não foi Deus. Acha que foi seu único esforço, a força do seu próprio braço, o seu eu, né, a sua vaidade. Ninguém ajudou. Não preciso de nada, não preciso de ninguém, né? E aí, velho, Romanos 1:21 diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Olha a ordem desse versículo. Eles conheceram a Deus, né? Tendo conhecido a Deus, né? Nem lhe deram graça, não glorificaram, né? Não agradeceram. E antes, em seu discurso, se envaideceram, se exaltaram, né? Se acharam. Olha só, velho, esse discurso, né? Olha que versículo pesado, Romanos 1:21. Pois é. E a queda começa nessa ingratidão. As pessoas que passaram 40 anos no deserto, pronto, sabe? Viveram milagres, sem gratidão alguma. Cara, meu Deus, o povo viu o mar abrir, maná cair, água sair da rocha. E mesmo assim eles murmuravam, gente. Não agradeciam, sabe? Reclamavam.
Salmaná, lá Deus dá carne, tanta carne que passam mal, morre, mas só reclama. Lá em Números 14:2 fala, todos os israelenses queixaram-se. Meu Deus, eles tinham milagres, mas não tinham memória, cegavam pelo egoísmo, pela ingratidão, pela vaidade, sabe? Não tinha gratidão. E a ingratidão apaga o que Deus fez. E só que quem esquece o que Deus fez, jamais confia que Ele fará novamente. Você perde todo o sentido. Você acha que é só você. O mundo gira em torno de você. Vamos aqui para um exemplo claro. Os 10 leprosos. Lucas 17, do 12 ao 14 diz. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Olha só, os 10 leprosos, amados, é um retrato da humanidade em que vivemos, do mundo que estamos vivendo. Por quê? Vamos lá, continuando. Lucas 17, 15, 17 diz: E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés com o rosto na terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Olha só voltou um. 10%. De 10 só voltou um. O resto tudo achou que não precisava agradecer, que era merecedor, que eu mereço mesmo, né? Esqueceu, apagou a gratidão que deveria ter a Jesus. E Jesus não perguntou isso porque não sabia, não. Ele sabia. Ele perguntou para revelar algo, para deixar isso registrado, para quando alguém quiser consultar a palavra, vai estar lá registrado. A ingratidão, o perigo da ingratidão. Porque a maioria quer as bênçãos, né? Usa Deus, dá certo e segue a vida. Deu tudo certo. Como eu vi um exemplo, uma senhora falando, né, que um parente estava com muitos problemas, levou, conheceu, aceitou, foi para a igreja, seguia, mudou o comportamento. Depois que recebeu as bênçãos, que tudo melhorou, já saiu, abandonou e seguiu. Infelizmente. Essa é a maioria. Porque poucos são o leproso que voltou, né? Voltam, reconhecem, agradecem, se rendem. Esses são os poucos. Querem aprender, estão com mais sede, querem seguir, querem se nortear, querem fugir do erro novamente, né? Poucos são esses. Igual o rei Davi. Davi ajudou Saul. E o que foi que Saul fez? Respondeu com inveja, perseguição, tentativa de morte. A ingratidão abre espaço para as trevas, amado, para a escuridão, para a amargura. A raiz da ingratidão, a raiz da amargura, tudo anda junto. Gálatas 6:7 diz: Tudo que o homem semear, isso também colherá. Eita, esse versículo, né? A palavra sempre se renova, né? Sempre está em vários estudos nossos, né? Ultimamente. Então, Gálatas 6:7 diz que tudo que o homem semear, isso também colherá. Você não planta orgulho, ingratidão, dureza e vai colher paz. De forma alguma. Provérbios 17:13 diz, olha só: Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Tá vendo? Isso alcança ambiente, família, ciclo, vida.
né? Alcança várias coisas, várias frentes. Porque Deus não quer fachada. Ele quer um coração sincero. Porque você até pode parecer bom, falar certo, agir certo por fora, e ainda assim está podre por dentro. Como os fariseus, né? Sepulcros caiados. E eles ainda eram pior, hipócritas, mentiam, fingiam seguir a palavra, a aparência do bem, a aparência de pessoas boas, conheciam a palavra, mas não praticavam nada. Eram altamente ingratos, não reconheciam os milagres que Cristo fazia, as bondades, só queriam o mal, sabe? Eram podres por dentro, pessoas ruins. Então, amados, a gente precisa entender que tem que combater. Ezequiel 36:26 diz: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Deus é maravilhoso, né? Deus, ele não só melhora o comportamento, não. Ele muda a fonte. Ele muda a raiz do problema. Mas você precisa querer. Precisa ser livre para tomar essa decisão. Precisa ser livre para escolher. Não achar que é essa liberdade que as pessoas fazem de seguir a carne em fluxo, de só fazer revidar. Não. Liberdade é isso. É escolher o que você não quer. Isso é liberdade. Sabe? Tomar essa decisão. Precisa ser livre para isso. Precisa querer. E sejamos honestos. Você agradece ou só reconhece quando convém? Você muda ou só frequenta? Você escolhe ou segue os seus impulsos? O que você faz, né? Estamos vivendo a lepra espiritual, porque essa ingratidão está endurecendo, isolando, contaminando, gerando orgulho, gerando autossuficiência, achando que ninguém precisa mais de nada e ninguém. Assim como essa lepra de antigamente afastava, a ingratidão nos afasta de Deus, sabe? Mas temos notícias boas. Sim. Com Deus sempre temos notícias boas. Porque a gente aqui estuda o problema e também estuda a solução, né? A palavra nos dá o caminho de volta, nos ensina. E é por isso que estamos aqui estudando, para saber o que devemos fazer. Porque se a ingratidão é a raiz, assim como a amargura, o caminho de volta é complicado. Tem solução, conseguimos, mas não é só uma frase bonita, uma performance, né? Uma idazinha, né? Não. É decisão. É um processo espiritual. E começa com algo que muita gente evita, muita gente foge. Esse é o problema. Reconhecer sem desculpa, sem se desculpar. Reconhecer sem se desculpar, sabe? Porque muita gente não muda porque sempre se justifica. A maioria não muda porque sempre se justifica, sabe? Eu sou assim mesmo, ninguém me entende, eu passei por muita coisa, e ainda vem a sério, né? Mas também fulano também, que sempre a culpa é dos outros, né? Só que quando você se explica, você não está se arrependendo. Pelo contrário, você está duro, você está acusando. Você ainda acha que não é culpa sua, que você não precisa mudar, que você está certo. Quando você se explica, você não se arrepende. Salmo 51:3 diz: Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me acompanha. Eita, que salmo! Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me acompanha. Aqui Davi não explicou não, meu amigo. Ele reconheceu. Porque, né?
Tem gente que chora, mas não muda. Tem gente que se emociona, mas continua igual. Isso não é quebrantamento. Quebrantamento é quando você olha para dentro e diz: rapaz, isso aqui tá errado, velho. Isso não tá dando certo não. Isso aqui não tá bom não. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Não. Isso aqui é demais já. Não dá mais não. Não dá mais não. Tem que resolver. É livre, você tem que ter essa liberdade para isso, para ter essa escolha. Salmo 51:17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus não desprezarás. Olha só, é agora que entra o ponto lá do início, né? Os sacrifícios que agradam a Deus, né? Tem que ser um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, né? E Deus não vai desprezar, porque liberdade é fazer o que você não quer. Quando o que você quer está errado. É você escolher, não, peraí, eu vou analisar, vou buscar aqui, onde é que eu me norteio, né? Me pauto em quê para não fazer mais isso, né? Então, o caminho da volta envolve agradecer quando não sente, fazer o bem quando quer revidar, sabe? É uma reeducação da mente. E isso, porque a ingratidão distorce a forma de ver a vida. Você vê a vida no singular, só você é o centro, só eu. Acaba esquecendo o coletivo, o próximo, sabe? Você vê a vida, você passa a focar no que falta, no que não recebeu, no que deu errado. Sempre uma visão pessimista, negativa, sabe, da vida, das coisas. Então, vamos trocar lente, trocar o óculos. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A sua mente renovada, para você ter liberdade de fazer o que você não quer, de você escolher, sabe? Você, quando está errado, você parar para pensar: não, vou escolher isso, em vez daqui, vou buscar parâmetros, valores, princípios éticos, alguma coisa que lhe norteie para você ter escolha. Isso é liberdade. Porque a gratidão não nasce de sentimento, não, mas sim de uma mente renovada, pensante, sabe? Tomando decisões, escolha, né? Um jovem me perguntou, sabe quando a pessoa está orgulhoso, está vaidoso, está egoísta, como assim renovar? A gente olha o versículo: não se amoldem ao padrão deste mundo. Eu digo: amigo, se amoldar ao padrão deste mundo é quando você vê uma modinha na rede social e você não seguir, você pensar antes, você não, peraí, deixa eu analisar, isso aqui não preciso fazer. Como a data comemorativa que vamos ter, sei lá, Dia dos Pais, Dia das Mães, o padrão do mundo, você tem que dar um presente, mas às vezes você não tem, você não está apertado, você não pode comprar. Então, você não precisar se amoldar ao padrão, tem que se endividar para comprar um presente naquele dia. Porque Dia dos Pais, Dia das Mães é qualquer dia. Você pode dizer que ama todo dia, você pode dar presente todo dia, você pode comemorar todo dia. Então, você pode dar antes, você pode dar depois, não se amolda ao padrão. E você, com a mente renovada, você vai pensar, você vai ser livre para decidir. Você não precisa seguir um padrão. Ai, se eu não comprar o presente, ai, meu... Por quê? E Dia da Mãe só, o Dia dos Pais só naquele dia? Não. Se você ama sua mãe, qualquer dia. Mamãe, eu vou lhe dar depois. Mamãe, eu vou lhe dar antes, porque eu não vou ter... É isso, sabe? Não se amoldar ao padrão deste mundo. É saber transformar pela renovação da sua mente. E analisar. E não só isso. O comportamento egoísta do monte de amiguinhos, comportamento grosso dos amiguinhos. É o jeito dele ser legal. Não se amolda ao padrão. Não vai brigar, escandalizar. Mas chama um amiguinho. Pô, cara, você é um cara tão legal. Você é feio. Você é mal educado com as pessoas, ser grosseiro. Seja gentil, seja amável. Ensinar. Renovar a mente. Dar a opção dele ser livre e ter outro tipo de escolha. E não seguir aquilo. E todo mundo seguir aquilo e achar que aquilo é bonito, sabe? Gratidão nasce de sentimento e não de sentimento, mas sim de uma mente renovada, certo? Um ponto onde muita gente falha é a pessoa espera sentir para agradecer,
Mas a Bíblia ensina o contrário. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias. Não é quando estiver tudo bem, é em todas, é em tudo. E eu vou dar um exemplo bem rápido disso aqui. Eu levei uma tapa na cara do Espírito Santo. Um dia uma senhorinha, bracinho engessado, luxado, senhora, machucou o bracinho. Ela foi só uma luxação. Graças a Deus. Eu disse, graças a Deus. Ela disse, meu filho, a palavra não diz que tudo dê graças. E aquilo, eu digo, meu Deus, é pra mim. Ela disse, meu filho. Eu disse, é mesmo. Ela disse, porque na minha idade eu poderia cair, quebrar o braço, quebrar o fêmur. Então foi só uma luxação. Em tudo dai graça, meu filho. É isso. A renovação da mente é analisar, é tomar decisões, é saber escolher, sabe? Dar graça não é só quando tiver tudo bem, não. É em tudo. Então, comece a agradecer pelo que tem. Agradecer pelo que já recebeu. Agradecer até no processo, mesmo sem sentir. Agradecer coisas pequenas, simples, que as pessoas não valorizam mais. Sabe, um momentozinho de descanso, uma comida boa, um abraço. As pessoas esqueceram isso. Sabe, isso quebra o orgulho. Ingratidão não só fere a Deus, não. Fere pessoas também. Então reconheça. Sabe, reconheça quando errou com pessoas. Valorize quem esteve, quem está presente, sabe? Parar de tratar bem quem está longe, redes sociais, os amigos, a rede, lá os famosos. E tratar mal quem está perto, quem está do lado. Isso é maturidade de vida, isso é maturidade espiritual. Isso é não se amoldar os padrões, isso é mudar a mente. Isso é ter liberdade de escolha. Mateus 5, do 23 ao 24 diz: se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali lembrar de que seu irmão tem algo contra você, vá primeiro reconciliar-se. Olha aí, amados. Vimos, se você for lá na igreja, no altar, lá se apresentar e diante lá de Deus e ali lembrar de que seu irmão tem algo contra você, vá primeiro se reconciliar. Olha, amados, estamos vendo aqui o caminho. É difícil. Estamos vendo que não é rápido, que não é confortável, não é fácil, não é superficial, sabe? Mas é verdadeiro e exige reconhecimento, quebrantamento, decisão, prática, constância. Deus não procura perfeição, não. Ele também não quer ninguém perfeito, não. Ele procura verdade, coração sincero, e evolução, e busca, e caminhada, e luta, e perseverança. É isso que ele procura. Se você reconhecer, sabe? Ele restaura. Se você se render, ele transforma. Mas se você continuar justificando, fingindo, ignorando, nada vai mudar, amados. Amém? Eita, que hoje a gente extrapolou, estourou tudo, mas aprendemos e foi maravilhoso. Vamos fazer uma pequena oraçãozinha aqui para encerrar e agradecer, né, amados? Senhor Deus, eu te consagro esse estudo em tuas mãos, consagro a vida de todos aqui em tuas mãos, Senhor. Pai Celestial, sabe, obrigado por mais um dia, por tua presença, pelo teu cuidado. Obrigado pelo pão, pela família, pelas pequenas coisas pequenas, coisas que passam despercebidas, mas estamos aqui agradecendo. Guarda nosso coração, Senhor, em Ti. Nos ensina a viver humildemente, com amor e gratidão. Nós reconhecemos que tudo vem de Tuas mãos e vem de Ti. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Até a próxima, amados. Se assim o Senhor permitir. Amém.